Esse lanche foi demorado? Foi. Já que você perguntou, eu respondi. Não tem tempo ruim. Aqui, vocês gostaram, né, de chegar, encontrar os dois cantando? Nossa, pensaram assim, opa, vai ser só música agora, né? Não, evangelho. Vamos lá. Lembram? O versículo, nós vamos trabalhar então vários valores, voltando à ideia inicial, apacenta as minhas ovelhas. Como nós trabalhamos na primeira parte a questão de nós termos também, cada um ter 60 trilhões de ovelhas, agora nós estamos nos colocando como sendo a ovelha que o Cristo fez referência. E aí, vocês vão ver se a gente consegue, nesse movimento de autoconhecimento pelo versículo, nos livrarmos das situações que nos agridem nesse contexto aqui. Tudo bem? Então, para todo o tema, eu vou estar citando referências doutrinárias para a gente se situar, ou doutrinária ou evangélica. Eu vou estar citando referências para a gente se situar. Então começa, vou só repetir no versículo. Quanto aos tímidos, então capítulo 21 de Apocalipse, versículo 8. Quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Ok? Então, primeiro ele coloca, quanto aos tímidos. Então, as pessoas que se enquadram nesses termos que ele trouxe, que João trouxe para nós em Apocalipse, que se enquadram, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Vamos entender isso. Primeiro, quanto aos tímidos. O que é o tímido? Tímido. O que é ser tímido? Se posiciona o quê? Que não se posiciona? Apático? Sem perspectiva? Introspectiva? Que mais? Hã? Teimoso? Medroso? Reservado? Então vocês me deram a definição de timidez. Agora o que o Evangelho coloca para nós quanto ao tímido? Hã? Orgulhoso. Está vendo a dificuldade da gente se conhecer? Porque ninguém está se vendo como orgulhoso, se vê como introspectivo, se vê como reservado, se vê como apático, mas não orgulhoso. No livro As Dores da Alma, tem 2 capítulos sobre timidez. Tem mais 2 sobre orgulho. E o Hamed coloca a timidez como sendo a semente. A semente não, o fruto da semente do orgulho. Mas se nós formos no livro dos Espíritos, na pergunta de número 932, qual que é a pergunta que os Espíritos trazem para nós? Que Kardec faz para os Espíritos? Sobre timidez. Por que os maus sobrepõem os bons em influência? Por causa da timidez dos bons. O dia que os bons quiserem, irão sobrepor. Então ele coloca, por causa da timidez dos bons, o dia que os bons quiserem, irão sobrepor. Só que ele fala mais antes disso. Ele fala assim, os bons são tímidos.
e os maus são audaciosos. Os maus são audaciosos. Enquanto os bons são tímidos, os maus são audaciosos, o mal ousa e o bom espera. A gente aguarda. Ah, não, eu queria perguntar, mas eu fiquei com vergonha, prefiro não perguntar. Então, esta timidez, eu fiquei com vergonha, muitas vezes ele está com medo de uma desaprovação, ou com medo de uma brincadeira, tá? Ou com medo da pergunta dele não ser pertinente no ambiente. Aí ele fala, não, Aí entra o orgulho. Esse medo está relacionado ao orgulho. Tá claro? Então imaginem vocês, nós vivemos isso no dia a dia. A gente não ousa. Os maus são audaciosos, mas por que nós não somos? O que nos impede de colocar para fora, de sentar, conversar, concordar, discordar? Por que não fazer isso? Por que não fazer? Se a gente tem certeza do que está fazendo, está ótimo. E se não tiver certeza, aprende. Vai lá, se posiciona, aprende. Ah, não, mas eu prefiro, né? Porque fica chato, né? E aí a pessoa vai adiando o movimento de autoaprendizagem por causa da timidez. Tá claro? Os tímidos são orgulhosos. Então, quando a gente coloca por definição reservado, introspectivo, não está errado se a gente for no dicionário. Mas se é para aprofundar, a gente tem que ir no Evangelho. Por isso a nossa referência está no Livro dos Espíritos. Vocês veem que se uma pessoa ligada à maldade, entrar num ambiente, nós tivemos dentro do movimento espírita, há vários anos atrás, lá na região próxima ao bairro Dom Cabral, uma pessoa estava fazendo uma palestra dentro do movimento espírita. Entrou um ladrão armado. Na hora que ele entrou, ele já veio com a arma e falou, passa o dinheiro, passa a carteira. E foi pedindo para as pessoas ali. Aí na hora que ela chegou atrás do púlpito, para pegar a bolsa dela que estava aqui, ele a alvejou com um tiro. E ela desencarnou. Esse rapaz depois foi preso. A justificativa dele: eu achei que ela estava pegando uma arma. E ele foi preso. Então vocês imaginem, já que entrou o ladrão, mas ele entrou audaciosamente. Por quê? Porque ele vai para matar ou para morrer. Por que nós não podemos fazer pelo bem para matar ou para morrer? Se é pelo bem, qual o problema? Qual o problema? Nós criamos dificuldades e abraçamos a timidez. A gente cria o problema. Tudo bem? Quanto aos tímidos e aos incrédulos, incrédulo. O que é ser incrédulo? Aquele que não acredita. Aí eu pergunto para vocês, nós acreditamos? Alguém tem dúvida na sua fé? A gente crê ou não crê? A gente crê. A gente crê em Deus? A gente crê no Cristo? A gente crê nas orientações de Kardec, da codificação? Alguém tem dúvida? Não, ok. Então, nós temos fé, não temos? O que é a fé? É só acreditar? O que falta para a nossa fé estar alicerçada? O que falta? Fidelidade. Fidelidade. Qual é a resposta que a gente pega no Novo Testamento? A fé sem obras é morta. Tiago, capítulo 2, versículo 17. A fé sem obras é morta. E o que ele coloca no versículo 18? Mas te dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé
sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O que é que ele está trazendo para nós? Não adianta nós ficarmos falando que a gente crê. Não adianta Bíblia debaixo do braço, Evangelho segundo o Espiritismo decorado, Livro dos Espíritos na cabeça, passagem Evangelho. Gente, eu tenho esses trem na minha cabeça, adianta isso? Porcaria nenhuma. Não adianta nada isso. Eu tenho isso aqui, e daí? Se eu não tiver uma fé segura, uma fé estável, baseada em trabalho, nada disso adianta. E aí o que Eurípides Barçanufo coloca para a gente? Os espíritas estão desencarnando, recheados de conhecimento, mas sedentos de amor. Por quê? Porque isso aqui a gente tem mesmo. À medida que vocês acharam no primeiro momento o versículo difícil de entender, à medida que a gente for destrinchando, vocês vão ver que, olha, está tudo na doutrina. Eu não vou falar aqui nada, absolutamente nada de novo. É sinal de que conhecimento a gente tem. Mas a gente fica igual, sabe aquele... Como é que é o nome daquele... Aquele negócio que fica na água e boia, mas não afunda, volta para lá, para cá, meio marronzado. Sabe aquele negócio? Fica na água para lá, para cá, meio marronzado. Sabe o que é? Sabe? A rolha, isso, rolha. Lembraram a rolha? Então, a rolha vai para lá, a gente fica igual rolha na água. O vento manda para lá, a gente vai, manda para cá, a gente vai, manda para lá, a gente vai. Mas a gente não se envolve com o trabalho. Não se envolve com o trabalho. Mas nós falamos que temos fé. Então a nossa fé ainda está sem obras. Ah, mas a gente está estudando. Capítulo 27, outra referência. Capítulo 27, Livro dos Médiuns. Das mistificações. Item 301. Livro dos Médiuns. Capítulo 27. Item 301. Quinto parágrafo. Quinto parágrafo. Ele fala da importância de nós nos envolvermos com o trabalho. E se tiver tempo, um tempo, que seja do trabalho e não do estudo. Ah, mas e aquela pessoa que não estuda? Se ela estiver trabalhando, já está de bom tamanho. Se ela estiver trabalhando. Então é importante que a gente se envolva com o trabalho. Claro que razão e sentimento significa estudo e trabalho. São as duas asas do processo evolutivo. Todos nós sabemos disso, são as duas asas. Mas se eu tenho 2 horas por dia, essas 2 horas, eu tenho 2 horas no final de semana, então eu vou me envolver com o trabalho. Eu não vou ficar ali lendo romance. Alguma coisa contra o romance? Não. Eu vou ler André Luiz, alguma coisa... Não, mas se eu só tenho 2 horas entre visitar o asilo e ficar lendo o livro Obreiros da Vida Eterna, eu vou visitar o asilo. Se eu tiver um tempo a mais, eu vou me dedicar este a mais ao estudo. Mas se eu só tenho um tempo, eu vou me dedicar ao trabalho. Por quê? Se o estudo vai me estruturar para eu ter condições de trabalhar, se eu já estiver trabalhando, eu já estou construindo essa estrutura de forma muito mais segura do que se eu estiver só lendo. Lendo, vocês vão ver isso aqui, ó. Eu vou estar trazendo referência, é sinal de que eu leio. Mas se eu não estiver trabalhando, a leitura é só uma leitura. Quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis, qual é a coisa mais abominável que existe hoje na Terra? Mais abominável nas nossas relações. Violência, mais. Intolerância, mais.
Notícia falsa, mais. Mentira, mais. Falta de mais. Egoísmo, mais. Violência, mais. Sabe a coisa mais abominável que nós temos hoje nas nossas relações? A língua. É tudo isso que vocês disseram. Mas isso vem do quê? Da língua. Tudo vem da língua. A violência começou com a língua. Uma colocação maldita, eu coloquei uma colocação maldita. E aí ela virou maldita. Tá claro? Então você imagina, a partir daí vão começando outras situações. A mentira, a fofoca, a violência propriamente dito, a corrupção. Olha a importância da nossa vigilância. A importância da vigilância. Ah, mas nós podemos comentar o que está sendo dito, o que está sendo colocado? Podemos comentar. Quem coloca isso para nós? Livro dos Espíritos. Pergunta 903. Podemos observar o erro do outro? Podemos ou não? Podemos. Vou pegar um exemplo agora. Acabamos do horário do café. Estamos voltando do horário do café. Aí, de repente, você viu lá alguém exagerando no lanche. Você viu. Se você observou o erro dele? Não, o Emerson acabou de falar na primeira parte. E olha, fulano, você viu? Podemos observar o erro do outro? Podemos. Mas se eu comento com alguém, aí eu chego para essa pessoa, ah lá, o Enzo acabou de falar, olha o que a pessoa... Se eu comento com alguém, o que o Livro dos Espíritos coloca para nós? Pergunta, podemos observar o erro do outro? Resposta, sim. Desde que não seja para divulgar o erro daquele que o comete. Pronto, aí nós já começamos a errar. E aí ele acrescenta, divulgar o erro do outro é ainda errar de forma mais desastrada do que aquele que o cometeu. A observação, olha a complementação da resposta, a observação é uma lição para o seu aprendizado, e não para fazer a divulgação, expor a pessoa. Então podemos observar. Tudo bem? Estávamos na minha casa, eu, minha esposa, minhas filhas, há alguns anos. Há alguns anos atrás. Hã? A esposa está aqui. Ela vai, se eu falar mentira, ela vai me condenar. Estava lá minha sogra, meu sogro, minha cunhada com o marido, as sobrinhas, e eles estavam comentando sobre um primo da minha esposa que eles equiparam o carro. Na época eles tinham uma criança, colocou um som no carro, e o carro isso, o carro aquilo, que ele tinha comprado o carro e equipou o carro todo, o som nas portas, um som caro, gastou tanto para colocar no carro, não sei o quê. E aí falaram assim, pois é, mas a esposa pediu a ele para comprar uma pasta d'água, e ele falou que não tinha dinheiro para comprar uma pomadinha de pasta d'água para passar na pele do menino. Mas para equipar o carro, ele gastou não sei quanto de dinheiro lá, e comprar uma pasta d'água que não custava nem 10 reais, ele falou que tá duro, não tinha dinheiro não. E aí a família comenta daqui, outro comenta dali, que não sei o que e tal. Aí meu sogro falou assim, mas não é, Emerson? E a gente estava almoçando, eu continuei almoçando, e aí eles continuaram, depois um deles, ou a minha sogra, falou assim, mas você não acha um absurdo? Eu respondi para eles assim, ô gente, TF. Aí minha esposa, aí eles falaram assim, TF? O que é TF? A minha esposa pegou e falou assim, tô fora. Ô gente, veja bem, tô fora, aqui,
O carro não é meu, o parente não é meu, o filho doente não é meu, aqui a família não é minha, quem tem que comprar pasta d'água não sou eu, não é nada meu. Estou fora, o que eu tenho que dar opinião? Eu tenho que dar alguma opinião nisso? Não, estou fora. E o que vai crescer também, né? E o que vai acrescentar uma opinião dessa? Aí vem Joana de Ângeles, colocando para nós que no domingo à tarde, a reunião de família, os primeiros 40 minutos da reunião de família são sempre saudáveis. Falam da semana, da escola dos filhos, do desgaste, da correria, os primeiros 40 minutos. Depois de 40 minutos, começam a falar mal de alguém. E aí a Joana de Ângeles diz assim, normalmente alguém que está ausente. Eu não sei, parece até que ela anda no domingo à tarde visitando os lares desse país, não parece? Domingo à tarde ela tira só para fazer visita. Tá? Por quê? Porque a gente tem que aprender a usar a língua positivamente. Se não tiver o que falar, cala. Não tem o que falar. Ah, não, mas eu não resisti. Então resista. Resista. Nós somos ovelhas. Hã? A história do crente, você achou que eu esqueci? Não. A vez dele e minha vai chegar daqui a pouco. Esqueci não. Então, vocês imaginem, nós estamos trabalhando construção de valores novos, porque esses aqui a gente já tem. Vocês vão observando que, olha, um pouquinho, a gente vai rindo, à medida que a gente vai vendo os exemplos, a gente ri, mas a gente ri porque a gente se vê aqui. Quando a gente não se vê aqui, a gente lembra de alguém. Se eu lembro de alguém, eu já estou errado, eu estou me vendo aqui. Então nós estamos trabalhando, não é só uma construção, é uma reconstrução. Tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas. Homicidas. O que é homicídio? O que é homicídio? Tirar a vida. Muitas vezes a gente está assim, nessa aí eu estou liberado, né? Pelo menos aí, não matei ninguém até hoje, pelo menos está lá na visão do homicida. Só que tem pessoas que não tiram a vida. Tiram a perspectiva. Tira o sonho. Tira a esperança. Alimenta o ódio. Ou seja, tira a fraternidade, alimenta o desamor, tira a solidariedade, alimenta a discussão, tira o equilíbrio, alimenta a agressividade, tira o discernimento. Então, vocês imaginem, veja se a gente não está se encaixando como homicida. Não tiver nem dúvida, né? Moisés. Êxodo, capítulo 20, versículo 13, não matarás. Então, quando ele está trazendo não matarás, não é necessariamente o tirar a vida, mas não tirar os valores que o outro tem alimentado dentro dele. Se nós não pudermos multiplicar os valores que já tem ali, silencia, volta para o termo anterior. É abominável a gente usar negativamente. Então usa positivamente. Então, homicida, Êxodo capítulo 20, não matarás. Não matarmos as possibilidades de melhora do outro é a nossa perspectiva. Fornicários. O que é fornicarizar? Quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, o que é fornicarizar?
Hã? Luxúria. Que mais? Que mais? Apego. Mais. Fornicarizar aqui está no sentido do sexo desequilibrado. Fornicarizar. Se nós pegarmos a orientação de Paulo, quando escreve aos Coríntios, primeira carta, no capítulo 6, no versículo 12, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele pode, mas não convém que faça. Desequilíbrio. Se nós pegarmos o versículo, Paulo já deixa claro. Então, só para a gente ter uma ideia, nós estamos no auge do carnaval. Muitos estão se envolvendo com os excessos na questão sexual. Muitos estão se envolvendo com os excessos na questão do álcool e da droga. Então, muitos estão buscando todo tipo de excesso. Mas o Dr. Bezerra, no livro Nas Fronteiras da Loucura, no capítulo 19, intitulado Convite ao Otimismo, ele fala, olha, no livro Nas Fronteiras da Loucura, descreve o ambiente espiritual do carnaval no Rio de Janeiro no ano de 82. Eu estou falando de um livro aproximadamente 40 anos depois. Quase 40 anos depois. Ele descreve o ambiente espiritual. É a psicografia de Divaldo Franco sob a orientação do espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Nas Fronteiras da Loucura. Então, Dr. Bezerra, conversando com Manuel Filomeno de Miranda, neste capítulo, Convite ao Otimismo, da mesma forma que estão acontecendo essas situações avassaladoras em relação ao movimento social, avassaladoras, existe um ambiente de melhora incontestável hoje no país. Da mesma forma que estão acontecendo os movimentos sociais que destroem, existem os movimentos positivos que constroem. Só que os movimentos positivos não ganham mídia. Vocês têm uma ideia de quantas pessoas invadiram Belo Horizonte em função dos blocos carnavalescos? Vocês têm uma ideia. A imprensa está noticiando entre 3 a 5 milhões de pessoas que chegaram. A imprensa está noticiando que são mais de 300 blocos distribuídos na cidade. Vocês viram quantas informações a imprensa trouxe dos encontros da doutrina espírita? Da igreja católica? Das igrejas protestantes? Nenhum. E nós temos encontros no movimento religioso, dos movimentos religiosos em todos os níveis. Para famílias, para crianças, para adultos, para os jovens, em todos os níveis. Várias escolas estão promovendo, templos religiosos estão promovendo, todos os níveis. E o Dr. Bezerra coloca mais, fachos de luz aparecem no plano espiritual e ali eles se localizam para aquela região porque existem grupos de trabalho e grupos de oração. Daquela região eles tiram emanações positivas para direcionar àqueles que estão sendo acidentados, assassinados ou desvirtuados pelos excessos. E eles tiram destes movimentos, porque não tem, para estes que estão desvirtuados, não tem ninguém que zela por eles. Mas isso a mídia não fala, porque isso não dá mídia. Isso não dá notícia. Então, nós temos que continuar fazendo os nossos movimentos. Singular, pequeno,
justo, solidário, saudável, nós temos que continuar. Sem desânimo, sem apatia. Por quê? É um foco de luz no plano espiritual. Foco de luz. Aí como que eles veem esse foco de luz? Olha a gravidade desse ambiente do carnaval. Olha a gravidade. O ambiente está tão obscuro que em cada quarteirão, aonde os movimentos são mais graves, eles colocam orientadores espirituais nas pontas dos quarteirões, aonde eles usam o que seria para nós aqui um radiocomunicador, porque eles não conseguem fazer a comunicação mental, porque a vibração está tão carregada que os pensamentos deles não atravessam essas nuvens escuras que estão nesses ambientes. Para selecionar essas orações que o movimento faz, eles colocam seletores de preces. Seletores de preces. Essas preces saem dos movimentos e já ganham a direção. Já ganham a direção. Não se perde. Eles construíram postos de saúde que começam a atender os doentes que estão vibrando nessa área 2 semanas antes. As escolas que têm encontros, 2 semanas antes já tem posto de saúde naquelas regiões, com seletores de prece, para que não entrem na vibração daqueles que estão trabalhando, para que não entrem obsessores para tumultuar. Diretores de escolas públicas me disseram que, Emerson, tem alguns dias antes, a gente começa a sentir o bem-estar quando cedemos a nossa escola para o encontro de carnaval dos jovens. E ela me falou fazendo referência aos jovens espíritas de Contagem, a Comecon, Confraternização das Mocidades Espíritas de Contagem. Essa diretora não é espírita, mas ela fala, eu não abro mão de emprestar a escola. O benefício que a gente sente antes e o benefício que fica depois, a energia antes e a energia depois, a gente consegue absorver. Então, se existem grupos tumultuados complicando as relações, existem grupos saudáveis junto com a espiritualidade edificando em cima da dor, levando conforto, levando harmonia, levando equilíbrio. Então, mais um motivo para nós trabalharmos. Feiticeiros. Aí, pegou os espíritas, não pegou? Quanto aos tímidos e aos incrédulos e os abomináveis e homicidas e fornicários e feiticeiros. Lembra aquele diálogo que eu estava tendo com o rapaz lá no portão da minha casa? Retomando o diálogo. Quando ele chegou e falou que os espíritas vão queimar lá no fogo do inferno, porque o final do versículo fala com fogo e enxofre, não é isso? Quando ele fala os espíritas, aí eu falei com ele, você está falando no capítulo 21 de Apocalipse, no versículo 8? Então, na história, continuando, eu vou falar para você a forma que está escrito aí e vou te falar o original. E aí eu falei o versículo todo para ele. No seu versículo está escrito, quanto aos tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicários, espíritas, idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Aí ele falou, então, se você sabe que está escrito aqui, você sabe que os espíritos estão condenados ao fogo do inferno. E aí eu falei, está escrito na sua Bíblia. Agora eu vou te falar o original. O original é isso tudo, porém está escrito feiticeiros. Porque o original foi escrito por João, há 2000 anos atrás. A sua Bíblia foi escrita pelo seu pastor, há alguns anos atrás.
Quando João escreveu, não existia espíritas, existia espíritos. Não existia espírita. Então não tem como. O original está falando de espírita, nem existia. O espírita, ele é do século XIX para cá. Antes disso, haviam pessoas que conversavam com espíritos. Então, não pode ser espírita. Ali, no original, é feiticeiro. Pode abrir a sua Bíblia aí. E ele abriu a Bíblia dele. E lá estava escrito espíritas. E aí nós começamos a conversar. E eu expliquei para ele que nessa época não existia. Hoje já tem os espíritas. E o espírita não está contra tudo aquilo que ele está falando. Aí eu falei com ele, você sabe que essa nossa conversa aqui só está estendendo porque eu concordo com tudo que você está colocando. Porque se fosse para eu não concordar, eu nem estenderia essa conversa. Se eu penso A, você pensa B, você manifestou o seu ponto de vista, manifestei o meu, passar bem, vai com Deus. Mas já que estamos entrando em acordo, desde que você não me prove que a sua mentira é uma verdade. Se você não me provar que a sua mentira é uma verdade, a nossa conversa continua. Agora, se você me convidar para ir na sua igreja, eu vou. Mas eu te convido para ir no meu centro. E você irá. Porque se eu for, eu quero te ver lá. Eu quero te ver na minha. Enfim, encerrou a nossa conversa. Ele não me ofereceu o papelzinho do convite. Porque é uma condição. A vida é feita de condições. Ele não me ofereceu o papelzinho convite. Ficamos conversados. E aí eu fiquei com os meus demos. E ele foi embora com os panfletos. Mas para ele com os meus demônios. Tá certo? E ele foi embora com os panfletos. Ok. Mas veja, feiticeiro. Quem é o feiticeiro? Atos dos Apóstolos. Capítulo 19. Versículo 15. Muito obrigado, viu, meu filho? Quando você casar, eu vou dançar até morrer também. Capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, versículo 15, fala de feitiçaria. Judeus exorcistas viram um jovem endemoniado. Os judeus, eram 7 judeus, filhos de Seva, um sacerdote do templo, chegaram para o jovem endemoniado e falaram com o demônio. Em nome de Jesus, a quem o Paulo prega, eu te digo que saia deste corpo. O demônio olhou para os judeus exorcistas, aí sim, neste versículo fala para eles assim: Jesus eu conheço, Paulo eu bem sei quem é, e vós, quem sois? O que o demônio estava questionando daqueles? Autoridade moral. Autoridade moral. Se não tem autoridade moral, não tem como tirar o demônio do endemoniado. Não tem como tirar o espírito. Então imaginem, ali aquele questionamento é absolutamente pertinente. Em nome de Jesus, a quem o Paulo prega, Jesus eu conheço, Paulo eu bem sei quem é, e vós? Eu vou falar em nome do outro para tirar demônio? Eu vou curar este, curar aquele? Isso é fantasia. O nosso quadro de doença, ele é secular. Nós não vamos sair curados daqui hoje das nossas viciações morais, não. Mas nós vamos sair daqui dispostos a fazer uma revisão das nossas posturas. Aquela que mais atinge a pessoa, ela vai sair com aquilo na cabeça. A pessoa que é mais envolvida lá com a língua grande, ela vai sair com o TF nela na cabeça. Mas ela vai lembrar. Mas se ela não tem envolvimento com a falta de fé, porque ela estuda, trabalha, às vezes as observações daqui não vão atendê-la, mas o TF, da língua abominável, isso vai ficar na cabecinha dela. Por quê? Porque a gente vai guardando aquilo que a gente tem sintonia. Por que vocês acham que eu guardo isso tudo?
Aquilo que a gente não tem sintonia, a gente nem guarda. Tem gente que vai falar assim, quem é que foi o palestrante lá hoje mesmo? Não sintonizou com nada, ótimo, mas ele também já é quase um anjo, já está planeando. Tá claro? Então, não nos envolvamos com essas situações de achar que nós vamos curar alguém. Quem tiver a chance de ler o livro Aconteceu na Casa Espírita, vai deixar isso muito claro. A hora que um grupo em São Paulo acha, por influência de desencarnados, que eles estão curando outras pessoas. Eu acho que agora que eu falei no microfone, acho que eu estou falando o tempo todo sem microfone, não era? Ele estava aqui, ó, e aí eu vou gritando, quando eu chego perto eu vejo, olha que ótimo. Esse grupo em São Paulo está lá, achando que o passe está curando, os obsessores estão influenciando, um grupo sai da casa espírita após uma orientação da espiritualidade para os dirigentes, a casa se estrutura e eles passam a montar um outro tipo de tarefa, curador, direcionado pelos desencarnados de um padrão moral muito inferior. Então, quem tiver a chance de ler Aconteceu na Casa Espírita, nós vamos ver espíritos de feiticeiros cuidando de determinados médios invigilantes. Repetindo, capítulo 21 de Apocalipse, versículo 8. Quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras. Idolatrar. O que é isso? Endeusar. Endeusar. Idólatras. Nós estamos idolatrando encarnados, estamos idolatrando desencarnados, os desencarnados condenam a idolatria, e nós continuamos colocando as pessoas em determinados padrões, segundo os nossos conceitos. E aí começa a nossa dificuldade, porque lá na frente essa pessoa comete um deslize. Quantos de nós fazemos movimentos de idolatria e quantos de nós também nos perdemos nas nossas viciações quando a gente começa a ser idolatrado? E aí, Êxodo, Velho Testamento, no capítulo 20, no versículo 3, Moisés coloca: não terás outro Deus ou outros deuses diante de mim. Já colocando que, olha, idolatria, nunca. E aí vem o livro dos Espíritos. Na pergunta de número 4, qual é a prova da existência de Deus? O que eles respondem? Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Procurai a causa, e a sua razão vai te responder. Ah, mas a gente tem uma afeição por determinada entidade, por determinada pessoa. Então nós temos que distinguir que ter uma afeição não pode virar uma idolatria. Ter uma afeição significa identificação. Criança tem modelo de identificação, o jovem tem modelo de identificação, o adulto tem modelo de identificação, o idoso tem modelo de identificação. Identificação é algo tão presente na vida da gente que Kardec pergunta para os espíritos. Qual a pergunta que Kardec faz para os espíritos? Quem nos serve de guia e modelo? Jesus, que é a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Por quê? Porque todos nós precisamos, gente. Todos nós precisamos. Modelo, todos nós. Eu sei, quando criança, quando as minhas filhas eram crianças, eu sei que eu já fui mais bonito do que Tom Cruise no auge da carreira dele.
Quando elas estavam com 3, 4, 7 anos, eu sei que eu fui. Eu sei que eu fui mais forte que Sylvester Stallone em filmes de Rambo. Mas elas cresceram. Aí na adolescência, ô pai, agora já são adultas, ô velho. Mas a gente não vai deixar de ser modelo nunca. Só que agora nós somos modelos que eles têm o discernimento para questionar. Nem tudo que a gente fala, eles abraçam. E quando criança, nós somos os heróis. E eles vão aceitando as nossas conduções. Depois disso, não mais. E aí eles vão questionando. Na fase da adolescência, questionam os jovens, questionam os adultos, questionam a sociedade e comparam. Vocês vão lembrar do filme? Na década de 70, eu estava saindo da União Espírita Mineira, final da década de 70, com alguns colegas da reunião de mocidade, passando ali pelo centro, a gente passava da mocidade ali da União Espírita, a mocidade precursor, passando ali pelo centro, estávamos na Curitiba e uns 4 jovens na nossa frente, andando assim. De repente eles param, sacam do bolso um pente e faz isso aqui com o cabelo, joga para trás, volta o pente para o bolso e de novo. O que é isso? Nos tempos da brilhantina. Tem gente que não respondeu, mas está bem lembrado. Tem gente que o cabelo até caiu, que prova bem a idade. Então, nos tempos da brilhantina com John... Tá vendo que vocês lembram? No filme Os Embalos de Sábado à Noite, eles andavam, surgiu daí aquele personagem do Chico Anísio, Zé Bonitinho. Surgiu o Zé Bonitinho. Porque nos tempos da brilhantina, John Travolta com a sua turma, eles andavam dançando, paravam, passava a brilhantina no cabelo, vinha com o pente, jogava para trás. Quantos jovens fizeram isso naquela época? Por quê? Porque tinham nele, no filme, os modelos de identificação. Vocês vão lembrar Ronaldo Fenômeno na Copa de 2002 com aquele tupete. Não vou dizer se é horroroso. Aquele topete. Nós acabamos de falar de valor, eu não vou falar que é horroroso. Aquele topete. E os meninos começaram a fazer a mesma coisa. Quantos garotos iam para a escola com aquele topete? Identificação. Mas nós temos outros modelos de identificação errôneos. Vocês vão lembrar, você pode não ter aquela fazenda, aquele pôr do sol, aqueles cavalos fortes, saudáveis, manga larga, mas pelo menos você fuma Marlboro. Lembraram? Aquelas garotas saradas, aqueles homens belos no mar, o barco à vela, você pode não ter nada daquilo, mas você fuma Hollywood ao sucesso. Ou seja, eles vão usando os modelos de identificação para nós mudarmos as nossas posturas. Então vai depender da faixa vibratória que nós estamos escolhendo os nossos modelos. Não precisamos de idolatrar, mas precisamos de selecionar, e o nosso discernimento nos permite isso. Então vocês imaginem, até agora, quanto aos tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicários, feiticeiros, idólatras, e até agora ninguém, tem gente que está aqui assim, não encaixei em nenhum desses, eu estou bem na fita, viu, estou bem. Aí o último fala assim, e a todos os mentirosos? Escapou alguém agora? Olha, eu vou dar a chance para mentir pela primeira vez hoje, olha. Escapou alguém? Quem nunca mentiu, levanta a mão.
Mateus, capítulo 5, versículo 37. Olha Jesus falando contra a mentira. Seja o vosso falar... Não, repete, por favor. A mentira é algo muito presente. Olha bem. Jesus fala assim: seja o vosso falar. E o que passa disso é de procedência maligna. Jesus está trazendo para nós. Ele não está falando nada de novo. Quem falou para nós pela primeira vez foi Moisés. Levítico, capítulo 19, versículo 16. Não andarás como mexeriqueiro, nem atentarás contra a vida do teu próximo. Porque mentir, fazer fofoca é um atentado. Não andarás como mexeriqueiro. Ele está falando contra a mentira. Está claro? Mas olha só, a mentira está tão presente nas nossas relações, coisa simples. Ah, mas eu vou falar para a pessoa está no quadro grave, está doente, eu vou falar para ela que ela vai desencarnar? Qual o problema? Alguém não vai? Ah, mas e se ela cair e morrer? Chegou a hora. Eu não tenho essa fala tão poderosa que ela está muito ruim. Se eu falar, olha, não tem essa fala, vou pegar um exemplo. Minha tia estava com 83 anos, com bala de oxigênio na casa dela. Fui lá visitá-la, tinha outras tias lá com ela, uma vizinha, alguns primos, e ela lá. Eu não aguento, gente, eu vou morrer, eu não aguento. Aí a tia fala, ô tia, para de falar que você vai morrer. Para, você não vai morrer, você está forte, isso aí, daqui a pouco você recupera. Ela, eu não aguento mais, gente, eu não aguento. E ela falando que vai morrer. Aí uma prima falou, não tia, você não vai morrer, para com isso, tira isso da cabeça, é claro que não, isso aí você recupera, isso é falta de ar, daqui a pouco, não sei o quê. Aí a vizinha chegou e falou assim, tia, você tem que pensar que a vida é uma laranjeira, e você, uma criança que sobe aquela laranjeira e colhe a laranja. Aí ela tirou a máscara de oxigênio e falou assim, eu não aguento mais chupar laranja, gente, eu não aguento. E aí eu falei assim, tia, eu vou te falar uma coisa. Aí o povo calou. Até aí eu estava só ouvindo. Tia, eu vou te falar uma coisa. Olha, a senhora vai morrer. Aí ela tirou a máscara. Vou, meu filho. Vai, tia. A senhora vai mesmo. Mas vai. Aí os outros. Emerson, para de falar isso. Para. Eu falei, gente, é a minha vez. Vocês já falaram tudo que vocês quiseram. É a minha vez. Olha, tia, a senhora vai morrer. E como a senhora vai morrer, em vez da senhora ficar falando que vai morrer, e eles falam que não, a senhora fala que vai, aí eles falam que não, aí a senhora fala que vai. Para com isso. Faz assim, ajuda o seu anjo a te levar. Agradece a Deus. Agradece a Deus, demonstra para Deus a sua vida em gratidão numa oração. A senhora teve um filho que te deu 3 netos, que a senhora ajudou a cuidar. Ele numa relação conjugal absolutamente estável. A senhora venceu inúmeras dificuldades. A senhora ajudou a vovó a cuidar dos seus irmãos. Agradece a Deus a saúde que a senhora teve. Se está chegando a sua hora, que Ele te leve em paz. A vida é assim mesmo. Então, vai com Deus, filha. Agora, olha, começa a agradecer e não fala que a senhora vai. A hora que Ele achar, Ele te leva. Deixa eles acharem. Isso é uma questão dos espíritos, não é nossa. Oh, meu filho, tirou a máscara. Que bom que você me falou isso, meu filho. Que bom, é isso mesmo que eu vou fazer. Colocou a máscara e começou a orar. Que a capeta viveu mais 2 anos. Ô, gente, demonstrou gratidão, nem morrer não morre.
Então por que nós vamos fazer esse movimento de ficar ali insuflando o contrário? Não, você não vai morrer. Que boçalidade é essa? Graças a Deus a gente vai. Graças a Deus, você imagina a gente ficar aqui com 75, 80, 82, 88, 94, 103. Gente, pelo amor de Deus, vamos embora. Vai com calma, pede a Deus para te levar e pronto. Agora, vamos fazer um testezinho aqui. Existem duas formas de morrer. Duas maneiras de morrer. Existe aquele que quer morrer rapidinho, que é a primeira maneira. Rapidinho, teve uma parada cardiorrespiratória, pronto, caiu, morreu, acabou. E existe aquele que vai lentamente. Adoece, recupera, volta para casa, adoece de novo, recupera. Adoece de novo, aí descobre que ele está com câncer. Aí adoece, aí depois descobre que aquele câncer teve metástase. Aí atingiu a medula, aí ele fica com paralisia, aí ele vira cadeirante, aí perde o controle do esfíncter, que é o músculo que controla as fezes e a urina, aí ele perde o controle do esfíncter, começa a trocar a fralda dele, e assim vai 3, 5, 8 anos. Existem duas maneiras de morrer, uma rápida e a outra lenta. A lenta é com agravantes na saúde. Quem prefere morrer da primeira maneira, levanta a mão para mim. Da primeira. Rapidinho. Pode abaixar. Vou contar. Quem prefere a segunda maneira, levanta a mão. Quase ninguém da segunda. Tem gente que não levantou a mão, porque está pensando assim, que se não levantar, não vai morrer. Eu vou perguntar de novo para dar chance àqueles que não levantaram. Levanta a mão quem prefere o primeiro jeito de morrer, rápido. Ótimo, pode abaixar. Levanta quem prefere o segundo. Minoria. Vindo para cá, além de conversar com a minha esposa, eu vim conversando com Deus. Um Deus que eu gosto muito dele, porque este não é o Deus Pai, é um Deus Filho de Deus Pai. E eu gosto muito dele porque, queiramos ou não, aos poucos ele vai abraçando todo mundo, que se chama Deus Thanatos, o Deus da morte. E ele vai abraçando, todo mundo ele recebe. E eu conversei com ele e eu falei com ele, olha, o senhor me conhece. O senhor me conhece e sabe que eu quero morrer do segundo jeito. Eu quero adoecer, quero piorar, depois eu melhoro, depois eu pioro, depois eu melhoro de novo, aí eu pioro e fica pior ainda aquela piora que eu tive. Então, e vai me deixando aqui, quanto mais o senhor me deixar, tá ótimo. Eu sei que depois eu vou virando cadeirante, eu perco o controle, vão trocar minha fralda, já sei que vai ter problema, tenho esposa, tenho filhas, ótimo, porque elas vão cuidar de mim, vão evoluir num salto. Certo? Então, falei com ele, me deixa aqui. E aí ele olhou para mim e falou assim, eu realmente te conheço. Você está me pedindo para atender o seu pedido. E o que você me oferece para que eu te atenda? Eu falei com ele assim, eu estou indo para uma palestra e nessa palestra eu vou arranjar para o senhor vários adeptos hoje. E ele falou assim, você jura? Eu falei, em teu nome. Então aquelas pessoas que falaram que quer morrer assim de uma forma mais repentina, pode levantar e sair. Porque o Deus Thanatos, o Deus da morte, está ali no portão esperando. E eu vou pedir para sair de um em um, para não tumultuar a morte. Olha, eu vou falar que esse encarne coletivo. Não tem problema ser coletivo, mas a hora que passar pelo portão. Vocês veem que a gente fala da morte e a gente pensa naquela morte assim, não, mas quando eu estiver adoecendo, é que eu quero. Quando for para eu passar mal, quando a gente vai jogando sempre um condicional para ir. Não, se for para começar o Alzheimer, eu prefiro então antes. Se for para ter Parkinson, eu prefiro antes. Se for para ter câncer, eu prefiro antes.
mas a gente vai jogando condições. Ah, não, eu quero morrer, mas eu quero ver meus netos casados. Depois que casar, eu ainda converso com Deus que eu quero ter os bisnetos ainda, então é para ele esperar. Então a gente vai adiando o movimento de morte. E a morte, ela é um único instituto absolutamente previsível. Porque chega para todos. Absolutamente democrático. Não olha a cor, não olha a idade, não olha a condição social, não olha o local aonde você está. Se está bem ou se está mal, ela te leva. Chegou a hora, ela te leva. Ah, mas pode adiar, porque às vezes você tem mérito? Pode. Adiou, mas vai. Ah, está adiado por 2 anos, ok, mas daqui 2 anos ela te leva. Adiou mais 6 meses, ok, daqui a 6 meses te leva, mas ela te leva. Então, atentemo-nos até para sermos sinceros, sermos honestos com as pessoas. Se a pessoa estiver doente, fala claro, olha, vai. Mas se Deus te conceder mais um pouco de saúde, para você ficar mais tempo conosco, ok. Mas o seu quadro não está tranquilo. O seu quadro não está tranquilo, exige cuidados. Então, tenha os cuidados para quem sabe prolongar um pouco mais. A gente está sendo sincero. São Tomás de Aquino coloca assim. São Tomás de Aquino era professor. E ele entrou na sala dos professores. Quando ele entrou na sala dos professores, entrou um frei logo depois dele e falou assim: tem uma vaca voando lá fora. São Tomás de Aquino se levantou, saiu, chegou na porta da sala dos professores, olhou para um lado, para o outro, voltou. E aí falou assim: frei, eu não vi nenhuma vaca voando lá fora. E aí os outros professores estavam rindo. E ele chegou e falou assim: ô mestre, falando para São Tomás, o senhor acredita em tudo. Eu falei brincando que tem uma vaca voando lá fora. São Tomás de Aquino olhou para ele e disse assim: eu pensei que era mais fácil acreditar que uma vaca estivesse voando do que um frei mentindo. Ô, gente, o frei conhece a Bíblia tanto quanto o santo. Aí o frei vem brincar de vaca voar. E aí ele deu essa orientação, que eu digo assim, o frei podia ter dormido sem essa. Por outro lado, se ele ficasse sem essa, a gente não aprenderia com esta. Então, foi bom aquela lavada de alma que ele tomou. Tá certo? Nos encaixamos nesses desvalores? Vamos voltar à nossa passagem no capítulo 21 de João, no versículo 17, apacenta as minhas. Imaginem vocês, nos enquadramos? Todo mundo se enquadrou aqui? Você fez assim com a cabeça? Você não tem nenhuma dessas dificuldades do Apocalipse? Ah, você tem também. Ah, porque eu achei que eu estava diante de um anjo. Então veja, todos nós nos enquadramos. Olha que perfil de ovelha que nós somos. Olha a missão que Jesus passou para Pedro. Ô, gente, não é brincadeira, não. É pouco provável que tenha alguém entre nós que se encaixou em só um desses desvalores. É pouco provável. Como eu acho pouco provável que tenha alguém entre nós que se encaixou em todas essas dificuldades. Mas é sinal de que nós, só de estarmos aqui, reunidos, estudando, aprendendo, discutindo, rindo, refletindo, estamos mudando. Estamos mudando. Então, vocês imaginem, todos nós nos encaixamos de alguma forma. Olha o trabalho que Jesus passou para Pedro. Não foi brincadeira. Apacente as minhas ovelhas. Nós somos essas pessoas. Tudo bem. Continuando o versículo. E a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com o quê? Com fogo e enxofre.
que eu fiz aqui? Enxofre. Enxofre. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. O que quer dizer isso aqui? É o fogo do inferno, como tentaram me dizer? Não, não é. O que quer dizer lago, fogo e enxofre? O que é lago? Reencarnação? O que é um lago? Lago é água. É o processo, mas deixa eu pegar aqui, vou pegar um exemplo, olha bem. Aqui eu saio da câmera, né? Ah, mas eu vou sair da câmera. Olha aqui, ó. Você tem lago. Você não tem lago. Você não tem lago. Você tem lago. Você tem lago. Você não tem lago. Você não tem. Você tem. Você não tem lago. Essa fila toda aqui tem lago. Aquela de trás ali também. O que é o lago? Hã? Útero. O lago é o útero. O homem não tem o lago. A mulher tem o lago. O fogo e o enxofre. Lago, fogo e enxofre tem um significado, que é a reencarnação. Ah, mas como que fogo e enxofre também tem a ver? Lago é o útero, então tem que passar pelo lago. Tem. O fogo, ele é constituído de quê? Oxigênio mais carbono. Oxigênio, todo ser vivo precisa para viver. Carbono, tudo que é matéria tem carbono. É o único elemento químico que está em tudo que é matéria. Nós estamos pisando em matéria que tem carbono. Eu estou com um pincel, tem carbono, papel tem carbono, cabelo tem carbono, óculos tem carbono, brinco tem carbono. Tudo que é matéria tem carbono. Enxofre. Enxofre é o mineral que está em grande concentração no centro da Terra, que foi descoberto por Geber, que era um saudita no ano 766 da era cristã, em grande concentração, no centro da Terra. Tanto que regiões que tem vulcão, antes do vulcão entrar em erupção, as cidades próximas já sentem o cheiro forte de enxofre. É um anúncio do vulcão. Se não tivesse a ciência para identificar os abalos sísmicos que estão acontecendo, o cheiro já identifica que aquele vulcão vai entrar em erupção. Porque o cheiro do enxofre é muito forte. Ele está em grande concentração. Ora, ele em grande concentração no centro da Terra. Fogo, mistura de oxigênio com carbono. Lago, útero. Tudo isso aqui significa reencarnação. Quanto aos tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicários, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Ou seja, nós temos que passar pela reencarnação para mudar essas nossas posturas. Ficou claro? E aí, Pedro recebeu a missão: apacente as minhas ovelhas. Nós estamos com todos esses desvalores construídos. O movimento reencarnatório está nos ajudando a reconstruir valores. E nós já estamos há várias reencarnações, há vários séculos, para mudar essas coisas que a gente andou estudando aqui. Usando os ensinamentos do maior líder que nós tivemos, que foi Jesus. Estamos até hoje estudando os ensinamentos dele. Tudo bem? E aí ele encerra esse versículo dizendo o quê? O que é a segunda morte. A segunda morte. Marcos, Novo Testamento, capítulo 6, versículo 31. Havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. O que significa isso?
Muitos de nós encarnamos e desencarnamos, encarnamos e desencarnamos, encarnamos e desencarnamos, e não temos tempo para comer. Marcos está falando do pão espiritual, ele não está falando da matéria. Muitos de nós vamos e voltamos, vamos e voltamos, vamos e voltamos, enquanto a gente vai e volta, e não alimenta o pão da vida, nós vamos mantendo os desvalores e, enquanto ovelhas, ainda somos ovelhas inutilizadas. Nós podemos ser melhores se aceitarmos o pasto que Pedro nos oferece. Quando Pedro atende a colocação de Jesus, nós podemos ser melhores, porque conhecimento a gente tem. Mas enquanto nós não fizermos, nós vamos continuar alimentando os desvalores e a gente vai e volta, encarna, desencarna, encarna, desencarna. Havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Dúvida? Ficou claro? Viram que a relação de autoconhecimento é que vai nos ajudar? E aí fica mais claro, agora a gente volta lá no início para fechar. A pergunta de Jesus é, pode falar. De abrir a barragem. Então, a galinha, a vaca, as coisas, tudo eles pressentiram antes. Pode estar relacionado com esse cheiro? Não necessariamente com o cheiro. Para eles está relacionado por causa da vibração do solo. Então, não só os animais pressentiram antes. Então, um adendo para nós. Não só os animais, a espiritualidade pressentiu antes. A espiritualidade construiu, aonde aconteceu o acidente, posto de atendimento para fazer atendimento individual para aqueles que foram agredidos. Posto de atendimento naquela região, para eles ficarem a postos, porque eles já sabiam que iria acontecer. Eles sabiam por dois motivos: movimentos da terra. A Joana de Ângeles coloca isso numa mensagem que se chama A Grande Transição. Ela coloca sobre esses movimentos que a geografia vai estudando lá na frente, mas que a geologia vai trazendo para nós em tempo real. Só que eles sabiam também da irresponsabilidade daqueles que construíram e que futuramente teríamos problemas. Quando eles viram que os problemas estavam se acentuando pela sobrecarga da barragem, eles começaram a trabalhar e construíram ali postos de atendimento individual para as criaturas que desencarnaram naquele momento. Gente, isso que eu estou dizendo acontece em todas as catástrofes. Não estou falando nada de novo. Todas as catástrofes. Até aquelas pessoas que na nossa ótica, a gente acha que não tem assistência. Exemplo. No livro Nosso Lar, André Luiz vai conversar com o ministro Benevenuto. Ministro Benevenuto está chegando da terra após ter ido levar assistência aos soldados alemães. Soldados alemães que estavam desencarnando na Segunda Guerra Mundial. Quando o ministro Benevenuto retorna para a cidade, André Luiz pergunta para ele: qual foi a maior dificuldade que ele teve naquele trabalho de assistência aos soldados alemães? E ele respondeu: a dificuldade foi porque os soldados alemães não tinham princípios morais espiritualizados. Como eles não tinham nenhum conhecimento, eles achavam que nós éramos fantasmas. E quando a gente ia para a aproximação e assistência, eles fugiam de nós. Então muitos não foram assistidos porque eles não nos conheceram e preferiram fugir e hoje estão envolvidos nas dores da falta de conhecimento. Ou seja, todos são assistidos.
Agora, após a assistência, nós seremos atraídos pela nossa sintonia. Quem tiver a chance de ver o filme Ghost, no final do filme, quem não lembra, assista de novo. Quem lembra vai entender essa cena. No final do filme, quando aquele algoz, com a mente criminosa, pela ambição, ele é agredido por uma janela que se quebra e o vidro o agride ali no abdômen, o espírito se desloca do corpo. O espírito se desloca e ele vê aquele que ele intitulou como amigo e ele programou como a morte. Logo depois que ele assiste, vem os obsessores que vêm surgindo do solo como em forma de fantasminhas e o abraçam e o recolhem. Aquele momento que ele assiste é um momento que ele poderia ter buscado o conforto, o consolo e poderia ter ali se redimido com o pedido de perdão. Ele fica tão assustado e é tão sem conhecimento em função das questões materiais que o assolava, daí a pouco ele é atraído pelos obsessores. É a sintonia. Então isso que está no filme é o que a gente assiste na vida real. Então aqueles foram assistidos. Os animais pressentiram por causa da vibração do solo. Os espíritos, porque sabiam o que iria acontecer. Pela vibração, pelo estudo, mas também pela irresponsabilidade daqueles que trabalharam na construção. Gente, ficou claro a manhã de hoje? Ficou? Então, eu vou agradecer a paciência de vocês. Vai ter, no ano que vem tem mais, Márcio? Ah, hoje à tarde? Não, hoje à tarde a gente vai diluir tudo isso que está aqui. Nós vamos diluir. Como eu disse, nós estamos em sintonia com tudo isso. Cada um vai guardar um desvalor que ele fala, não, isso tem a ver comigo. Todos nós nos enquadramos de alguma maneira. Vocês veem que eu também estou com muita coisa à tarde para diluir, porque eu guardei tudo. Eu vou agradecer a paciência de vocês. Tomara que tenham valido então as nossas reflexões. Até um retorno, se Deus quiser.